Você pode pensar que sabe tudo, mas o ditado "você aprende algo novo todos os dias" é realmente verdadeiro, especialmente quando você é um fã do Fala Sério. Existem muitos objetos do cotidiano que nos enganam sem que percebamos, e estou prestes a desmistificar alguns deles para você. Fique ligado. Caixas de cereal. O que poderia ser tão enganador em uma caixa de cereais simples e velha? Bom, e se eu te dissesse que existe uma maneira simples de selar o seu cereal e garantir que a crocância perfeita esteve sempre debaixo do seu nariz? Se você for como eu, provavelmente vai enrolar o pacote, deixar a caixa de papelão aberta e torcer pelo melhor, mas você está fazendo isso tudo errado. Isso não apenas deixa o seu cereal perigosamente exposto, mas também ratos ou insetos podem entrar. E ninguém quer isso de manhã cedo. Kate B, 2020, usuária do TikTok, ganhou fama viral em 2020 depois de compartilhar um jeito infalível de proteger o seu cereal, que basicamente ninguém conhecia. Dá só uma olhada. Caso você tenha perdido, tudo o que você precisa fazer é dobrar as duas abas curtas de cada lado da caixa e uma das abas mais longas, deixando livre a outra aba longa. Em seguida, feche os dois lados da caixa. E com a aba restante, coloque a aba na caixa e pronto. O resultado é uma caixa lacrada, que se estreita em um pequeno triângulo organizado, o que significa cereal de longa duração e sem invasores do café da manhã. Toblerone. Acredito que todos nós já demos ou recebemos um Toblerone de presente antes. É delicioso, mas como exatamente você faz para comê-lo? Seja mordiscando, mordendo um pedaço ou apenas engolindo tudo. Sério, não faça isso. Tem um jeito muito mais fácil de obter sua dose de chocolate. Por anos, nós lutamos e falhamos para quebrar as peças do triângulo, puxando elas em nossa direção, o que geralmente causa uma bagunça. Mas não tema, pois existe outra maneira. Isso mesmo, é realmente fácil. Não tem necessidade de separar a barra toda com sua força. Basta empurrar o topo de cada triângulo para baixo, e ele deve se soltar do resto. Um toque firme deve ser o suficiente para fazer isso. Esse truque foi revelado por Caitlin Crawford em 2014, e honestamente a vida nunca foi a mesma desde então. Você provavelmente não tem um Toblerone disponível para praticar agora, mas tem outra coisa em que você pode ir em frente e apertar, e são aqueles botões curtir e se inscrever, além do sininho para ficar por dentro de nossos vídeos e aprender muitas coisas interessantes, além de comer um Toblerone da maneira correta. Estou apenas cuidando de você. O dilema da posição do papel higiênico. Este item tem menos a ver com o papel higiênico em si, e mais a ver com a maneira como você o pendura. É isso mesmo, é o antigo dilema. Se você é uma daquelas pessoas que puxa seus papéis higiênicos por baixo, tenho uma notícia para você. Você está fazendo isso errado. Esqueça como parece limpo e arrumado. É tudo sobre como é higiênico. Pense nisso dessa maneira. Com o método para baixo, seu papel higiênico está basicamente tocando a parede, que pode ser o lar de muita sujeira e bactérias. Caso você precise de mais confirmação sobre o caminho correto, o engenheiro que se tornou escritor Owen Williams, na verdade, rastreou a patente original de 1981 para papel higiênico. E esse diagrama fala por si. Então, está resolvido. É hora de mudar os hábitos. Heinz 57. Se você prefere ter classe e comprar seu ketchup em uma garrafa, você estará familiarizado com as frustrações de conseguir tirar as últimas gotas. Acredite ou não, sacudir vigorosamente e bater na garrafa, ou mesmo tentar enfiar uma faca no condimento, não é a melhor maneira de conseguir a raspa do seu ketchup. Você não deve ter ouvido, mas um porta-voz oficial da Heinz explicou que o truque é concentrar toda a sua atenção no número 57, em relevo no gargalo. Tudo o que você precisa fazer é girar a garrafa em um ângulo de 45 graus e, em seguida, atingir o ponto ideal com um movimento de corte de karatê, usando a parte carnuda da palma da mão. Parece que esse simples truque mantém o molho passando pelo gargalo, em vez de espirrar no corpo da garrafa. Quem diria? A propósito, toda a coisa de 57 variedades é apenas uma estratagema para o fato de que 57 é o número da sorte do fundador da empresa, H.J. Heinz. Depois que o Sr. Heinz se inspirou em um anúncio que viu uma vez em 21 estilos de calçadas, ele decidiu adotar o slogan, embora a empresa já oferecesse mais de 60 variedades na época, e hoje tenha mais de 5.700 produtos diferentes para a escolha. Pastas de dente. Todo mundo conhece as regras básicas de uma boa higiene bucal. Escovar 2 vezes ao dia, por pelo menos 2 minutos, com uma generosa linha de pasta de dente. Enfim, uma dessas coisas é uma mentira total. É verdade que os anúncios geralmente mostram uma boa quantidade de pasta de dente, que corre ao longo de todo o comprimento da escova, mas isso não é necessariamente o que você deve fazer.
Na verdade, uma quantidade do tamanho de uma ervilha na ponta da escova de dentes é mais do que o suficiente para limpar todos os seus dentes. A razão pela qual os anúncios nos enganam é muito simples. Primeiro, parece mais atraente. E segundo, se as pessoas usarem mais pasta de dente todos os dias, é mais provável que precisem comprar o produto com mais frequência. Sorrateiros, não é? Ah, e aqui tá outra curiosidade para você. A gota de pasta de dente em sua escova tem até um nome oficial, um Nurdle. Me agradeça mais tarde. Toalhas exibidas. Se você já esteve em algumas lojas de departamento antes, provavelmente já se maravilhou com as exibições de toalhas imaculadas que, de alguma forma, chegam ao teto. Você pode estar se perguntando que tipo de estranho sonhou com uma façanha dessas, mas olha só, é tudo uma fachada, literalmente. E olha só, se você realmente achou que era o trabalho de alguém dobrar e empilhar ordenadamente um número tão grande de toalhas, pense de novo. Esses blocos de espuma escondidos devem ser um alívio para todos os funcionários, porque significa que uma única toalha em uma prateleira fora de alcance pode ser arranjada para criar a ilusão de que há uma abundância total delas. Como se isso não bastasse, descobri que as grandes pilhas de jeans em exibição também são, em sua maioria, falsas. O que mais na minha vida é mentira? Primeiro toalhas, agora jeans. Fico me perguntando quais outras vitrines de loja não são exatamente o que parecem. Alguns de vocês têm conhecimento interno sobre algumas das maneiras sorrateiras de como as lojas nos enganam? Talvez você seja um ex-funcionário com alguma fofoca para contar. Eu realmente estou curioso. Então, conta aí nos comentários. Desentupidor de banheiros. Quando se trata de um banheiro entupido, a primeira coisa que você vai querer pegar é um desentupidor. Mas se aquele que você for pegar for parecido com isso, é provável que você fique por muito tempo tentando desentupir. O velho e confiável desentupidor pode funcionar perfeitamente bem para desentupir uma pia ou banheira, mas seria um movimento amador para usar em um banheiro bagunçado. O que você realmente precisa é um desses, que é conhecido como desentupidor de flange. A chamada flange é a extensão na extremidade, que se encaixa perfeitamente na abertura na parte inferior de um vaso sanitário. Para usar corretamente, certifique-se de que haja água o suficiente. Incline o desentupidor sobre o orifício e, em seguida, empurre a alça para baixo e para cima repetidamente antes de dar a descarga. O flange também pode dobrar no corpo para criar um desentupidor padrão, que é mais apropriado para o uso em uma pia. Então você nem precisa dos dois tipos. Maldito seja Hollywood por nos enganar desse jeito. Pasta de amendoim. A pasta de amendoim é um dos ingredientes mais versáteis. Funciona em tortas, shakes, tudo. Mas há uma desvantagem se você é fã do tipo mais natural. O problema com as manteigas de amendoim naturais é que você vai ter que misturar com uma carga de líquido estranho e oleoso, que se acumula na superfície toda vez que você abre a tampa. Isso porque, embora as manteigas de amendoim não naturais usem ingredientes como o óleo de palmeira para ajudar a estender sua vida útil e estabilizar a mistura para evitar a separação, os naturais não têm esse ingrediente. Isso significa que os próprios óleos de amendoim se separam da manteiga por meio de um processo conhecido como cinérese, especialmente em temperaturas mais quentes. Não se preocupe, há uma solução simples que poucas pessoas conhecem. Apenas guarde sua manteiga de amendoim natural de cabeça para baixo. Dessa forma, os óleos de cima vão ser forçados a viajar de volta pela manteiga, se misturando bem entre si. Vivendo e aprendendo, não é? Servindo suco. Eu odeio fazer isso com você, mas é hora de adicionar servir suco à lista de coisas que você tem feito errado durante toda a sua vida. Depois de pegar uma caixa de suco de laranja fresco, a maioria das pessoas, intuitivamente, coloca o bico de plástico o mais próximo possível do recipiente. Faz sentido, até você tentar servir e o suco espirrar para todo lado, enquanto a caixa emite um som desagradável. Meus amigos, esses dias acabaram agora, porque a solução é muito mais simples do que vocês pensavam. Como tão bem mostrado aqui, tudo o que você precisa fazer é virar a caixa para o outro lado, para que a saída fique o mais longe possível do copo. Na verdade, é uma razão científica pela qual um método é melhor do que o outro. Aparentemente, quando você despeja com o bico perto do copo, é o peso do líquido que o empurra para fora da caixa, não deixando espaço para o fluxo de ar através do orifício de vazamento. À medida que o volume na caixa diminui, muitas bolhas de ar recém-formadas criam uma pressão desigual, que resulta no familiar som de suco saindo de seu pequeno compartimento. Não posso argumentar contra isso. Anéis de lata de refrigerante. Não posso ser o único que acha que refrigerante tem um gosto muito melhor vindo de uma lata gelada, certo? Claro, eles não são tão práticos quanto uma garrafa, e nem super econômicos, mas tem um truque pouco conhecido, que pode fazer com que a lata valha mais a pena. Além de ajudá-la a abrir as latas, aqueles pequenos anéis de lata de refrigerante, na verdade, têm um propósito secreto como um porta-canudinho prático.
Não acredita em mim? Da próxima vez que abrir um refrigerante, gire a aba de metal sobre o buraco aberto, coloque um canudo nele e bingo! Sua experiência com o refrigerante ficou muito mais refrescante. Se você já gosta de enfiar um canudo em sua lata, você sabe que muitas vezes ele pode se levantar inesperadamente e atingir você no olho ou no nariz, então essa é uma maneira infalível de mantê-lo no lugar. Além disso, existem alguns benefícios muito grandes em usar um canudo, porque o refrigerante é conhecido por manchar os dentes, prático e saudável, de certa forma. Campos de esportes e sua grama sintética. Colocar um rolo de grama sintética pode ser uma maneira sem estresse de garantir um gramado perfeito, sem ter que se preocupar em mantê-lo regado. Mas é fácil esquecer que esse gramado também é usado para cobrir campos esportivos inteiros. Não importa quantos esportes você pratique, a ilusão é tão convincente que pode ser difícil lembrar que o terreno em que você está pisando não é real, até que isso aconteça, é claro. Os alunos de Southmoreland High School em Pittsburgh tiveram uma surpresa desagradável em agosto de 2013, quando encontraram seu campo de futebol parecendo um tapete amassado. Quando East Huntington experimentou uma forte enchente naquele verão, 5 centímetros de chuva caíram de uma vez, fazendo com que a superfície entortasse, se partisse e fosse levada pela água. Considerando que o gramado é algo que todos nós sabemos que é falso, ele faz um ótimo trabalho em nos enganar. Macarrão instantâneo. Às vezes cozinhar parece uma tarefa árdua. E é justamente por isso que o macarrão instantâneo é um prazer tão culposo. Mas e se eu lhe disser que sua refeição instantânea favorita engana você? Dá mais uma olhada nessa imagem chocante. O que você vê? Quase não parece uma refeição completa agora. Não é? E o que é esse vazio secreto no fundo? Bem, não se preocupe ainda. Há uma razão bastante viável para que uma grande quantidade do copo de macarrão instantâneo contenha apenas ar. Aparentemente, os fabricantes deliberadamente deixam espaço acima e abaixo do macarrão, para permitir que a água quente flua através deles e cozinhe uniformemente. No momento em que aqueles agonizantes minutos de espera terminam, o macarrão se expandiu para o tamanho máximo e você nem percebeu. Mas ainda parece uma traição, não é? Caixa de comida chinesa para levar. Já que estamos falando sobre embalagem de alimentos, você sabia que as caixas clássicas de comida para viagem que você compra no seu restaurante chinês favorito no centro da cidade são mais do que apenas uma caixa? Na verdade, eles são basicamente Transformers. Tudo que você precisa fazer é simplesmente abrir a alça, abrir as laterais da caixa de entrega e observar como ela se transforma sem esforço em um prato fácil de usar. Pode não parecer tão inovador, mas isso significa que você não vai mais ficar com as mãos encorduradas. E vai ter menos coisas para limpar também. É uma situação que você só ganha. Além disso, se você não terminar toda a comida de uma vez, você pode facilmente dobrá-la de volta em uma caixa e guardar na geladeira para comer mais tarde. E com mais tarde eu quero dizer no café da manhã. O pavimento que não é bem um pavimento. Muitas coisas normais passam despercebidas e te enganam o tempo todo. Até mesmo o piso que você anda. Pode demorar um pouco para entender, mas esses caras realmente estão criando um pavimento de ladrilhos usando um grande stencil. O processo é conhecido como concreto estampado, e é mais comum do que você imagina. O concreto estampado pode ser usado para uma série de projetos, incluindo calçadas, pátios e pisos internos, e pode facilmente ser feito para se parecer com qualquer coisa, desde tijolo a ardósia e pedra. Primeiro, o cimento é derramado uniformemente sobre a área desejada e alisado até a perfeição. Então as cores desejadas são adicionadas ao concreto e aos selos ou esteiras, usando um produto pigmentado chamado liberação de pó. E agora a parte mais divertida. Carimbos de borracha ou metal texturizados são pressionados firmemente no concreto em um padrão repetido para criar a ilusão completa. Uma vez que o concreto esteja firmemente assentado, ele pode ser lavado à pressão e quaisquer correções de última hora podem ser feitas antes de ser selado. E pronto, você tem um pavimento de ladrilhos que não é realmente de ladrilhos. Como se isso não fosse surpreendente o suficiente, um processo semelhante pode ser usado para criar pisos com efeito de madeira, madeira que é realmente concreto. O que vem a seguir? O concreto estampado não é a única maneira pela qual os pavimentos enganam a todos nós. É só dar uma olhada nessa imagem alucinante. O que está acontecendo aqui pode parecer algo saído da Matrix, mas na verdade é muito simples. O que eles fazem é uma maneira rápida, barata e fácil de obter a sensação autêntica de uma rua de paralelepípedos, que é apropriadamente chamada de tapete de paralelepípedos. Embora possam parecer paralelepípedos tradicionais, eles são na verdade presos a um único tapete de plástico que pode ser colocado em qualquer formato ou tamanho. Além da economia de custos com a mão de obra e compra de materiais, um tapete desses costuma ser tão perfeito que você nem vai notar que é falso. Preste atenção especial na próxima vez que estiver andando na rua. Recipiente de alumínio.
É um fato bem conhecido que a borda serrilhada dentro das caixas de papel alumínio pode ser usada para cortar folhas avulsas facilmente, mas isso ainda não impede que o rolo inteiro pule para o chão. Bem, depois de uma vida inteira lutando contra a caixa, permita-me apresentar a você a guia secreta que está prestes a mudar a sua vida por completo. Na verdade, existem 2 pequenas abas em cada lado da caixa, e tudo que você precisa fazer é pressioná-las para dentro, para travar o rolo no lugar. Dessa forma, você pode usar o quanto de papel alumínio quiser. Por que eles esconderam isso o tempo todo? E você, consegue pensar em mais alguma invenção que consiga enganar sutilmente a todos nós? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!